Depois que eu entendi isso, a minha vida mudou completamente. E eu espero de verdade que isso também te ajude a modificar o jeito como você pensa sobre você. A sua subjetividade importa. A gente vive em um mundo que tenta nos encaixar. A mensagem é muito clara desde muito cedo. Seja aceito, seja igual, seja parte. E isso tem uma raiz muito profunda, não apenas social, mas também neurobiológica. O nosso cérebro foi moldado ao longo de milhares de anos para buscar pertencimento. Então, lá atrás, na pré-história, se você era excluído de um grupo, isso era praticamente uma sentença de morte. O que aconteceu é que o nosso sistema nervoso do nosso cérebro, ele começou a associar que rejeição é igual a perigo, que aceitação é igual a segurança, e essa herança continua muito viva dentro da gente. Quando a gente se sente ignorado, quando a gente se sente fora de lugar, o cérebro ativa regiões que são muito semelhantes às da dor física, especialmente o córtex cingulado anterior, que está então atrelada a essa percepção de dor. Então, quando a gente se sente excluído, isso literalmente dói. Não é mimimi e não é drama, é neurociência. Mas existe um ponto importante aqui. Apesar de termos cérebros semelhantes em estrutura, cada cérebro é único em funcionamento. Bueno, se você chegou até aqui, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e acompanhar outros vídeos sobre autoconhecimento, terapia e saúde mental. Não existe um cérebro igual ao outro. Isso acontece porque há uma combinação entre genética, ambiente e experiências de vida. É por isso que não existe um único biomarcador para um determinado transtorno mental. Depressão, ansiedade, TDAH, todos eles envolvem múltiplos circuitos cerebrais, contextos, experiências de vida, neurotransmissores, e também é por isso que um mesmo medicamento pode ter efeitos diferentes em diferentes pessoas. A neuroquímica cerebral, ela é como se fosse uma impressão digital. O que é calmante para um pode ser ativador para o outro. E isso vale para tudo: sono, alimentação, humor, emoções, percepção do ambiente. Sabe aquela pessoa que dorme mal e no dia seguinte ela tá ótima? Então, e sabe aquela pessoa que precisa de pelo menos uns 3 dias para se reequilibrar? Eu, por exemplo, não sei com o que você se identifica, mas pense que existe essa diferenciação entre as pessoas. Isso se dá por conta da diferença entre a resiliência neurofisiológica, que é a capacidade do corpo e do cérebro de entrar em equilíbrio após um período de estresse. Outras pessoas são mais sensíveis a luzes, cheiros, sons. Essa sensibilidade também é biológica, envolve áreas como o tálamo e o sistema límbico, que são responsáveis por filtrar aquilo que chega à consciência. Quando esse filtro ele é mais aberto, o mundo chega mais intenso. Mas o ponto aqui não é se rotular, é se entender, se perceber, aprender a identificar os seus próprios sinais. Você já se perguntou, já se percebeu como o meu corpo reage quando algo me tira do sério, quando eu sinto raiva? A minha temperatura corporal aumenta? A minha respiração muda? E os meus batimentos cardíacos, eles ficam mais acelerados? E quando eu durmo mal, a minha atenção piora? E a minha memória? E o meu intestino, ele fica de um jeito diferente? Eu me sinto mais irritadiça, mais dispersa? Essas perguntas não são curiosidades aleatórias.
É uma forma de você se alfabetizar emocionalmente, para que você aprenda pouco a pouco a ler a sua própria mente e o seu próprio corpo. Porque o corpo fala antes mesmo da sua mente perceber. E o que acontece é que o cérebro, ele busca coerência. Ele tenta ter um alinhamento entre aquilo que você sente, pensa e aquilo que você faz. Quando há um desalinhamento entre esse sentir, pensar e agir, aí surge o sofrimento, que muitas vezes a gente chama isso de crise existencial, quando na verdade é o corpo tentando manifestar que ele precisa ser escutado. Principalmente quando a gente fala sobre se permitir emocionalmente sentir. Quando você começa a fazer este exercício de percepção, algumas coisas mudam. Você começa a se entender como parte do todo, mas sem se perder nele. É como se você estivesse olhando para uma floresta. Você consegue identificar cada uma dessas árvores e que cada uma tem o seu tempo, a sua forma, o seu ritmo. E mesmo assim, todas pertencem. Essa é a beleza da subjetividade humana. Todos nós somos partes de algo maior, mas cada um carrega uma particularidade em sentir e existir. E o mais curioso é que o cérebro se reorganiza a partir dessa percepção. A neurociência chama isso de neuroplasticidade, que é essa capacidade do cérebro em mudar as suas conexões a partir das experiências vivenciadas. Ou seja, se você começa a se perceber, você se transforma, literalmente. Talvez o sentido da vida seja exatamente esse: aprender a se perceber dentro do todo. Porque afinal de contas, viver de forma consciente, sabendo quem você é, como você lida com situações e o que faz com que a sua vida valha a pena, tem a ver com autoconhecimento, tem a ver com essa grande subjetividade que é importante. Porque, na verdade, ninguém sabe o que acontece depois da morte. E o que a gente leva daqui é a forma como a gente viveu. Então me diz, de que adianta viver uma vida na qual você, que é o protagonista, é analfabeto da sua própria história? Viu? A sua subjetividade é importante. Não a apague para caber. Aprenda a entendê-la, porque é nela que mora a sua humanidade.